Eu queria aqui falar sobre os transtornos de personalidade. Isso dá muito pano para manga. Então, eu já falei sobre depressão, já falei sobre bipolaridade, e eu não sou médica, então eu venho trazer a minha experiência. Mas a depressão e a bipolaridade, elas mexem no campo do humor, né? Da nossa sensação, da nossa energia vital, quando a gente fica com o humor para baixo, com o humor para cima, que essas desregulações, as duas não são boas, e fica por esse lado, tá? Que eu não vou explicar nesse vídeo e nem tenho tanto conhecimento porque eu não sou psiquiatra para explicar. Mas eu queria falar sobre os transtornos de personalidade, que eles já são mais complexos. Eles entram na sua forma de se relacionar com o mundo, na forma que você se percebe e na forma que você percebe o mundo. Então, né, existem aí várias classificações, os famosos, talvez o psicopata o mais famoso, o narcisista também bem famoso, e de um tempo para cá o transtorno de personalidade borderline ficou famoso, mas tem os outros também. E não, assim, eu tenho certeza absoluta que a psiquiatria, ela não procura enquadrar as pessoas em transtornos de personalidade. A gente tem um transtorno de personalidade quando a nossa personalidade, ela causa sérios problemas para a nossa vida pessoal, de relacionamento, nos trabalhos e muitas consequências que fazem que você não consiga viver a vida com um certo equilíbrio, porque equilíbrio total ninguém tem. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito romântica e de repente se sente só e sofre porque não conheceu o amor da vida ainda, não é borderline necessariamente. Uma pessoa que se acha muito bonita, se veste tal, é mitidona e tem que ser o centro das atenções, não necessariamente é narcisista ou aquele outro histriônico, sei lá. Não, ela tem esse traço, tem gente que é exibida, tem gente que é melancólico, né? Tem gente que é interesseiro e não necessariamente o interesseiro é um psicopata, né? Então a gente tem esses traços de personalidade que não tem problema, cada um tem o seu desafio, cada um tem que procurar viver melhor e medicamento não é para traços de personalidade, né? Eu acho muito legal as pessoas fazerem psicoterapia, para todo mundo, realmente, eu acho que se conhecer é a grande questão da vida, mas medicamento é uma coisa que não é pra gente tomar Prozac para ter vida de margarina, porque a vida não é assim. Mas então, o que eu queria falar da minha experiência e do transtorno de personalidade é que a gente tem, eu tenho até visto alguns vídeos muito tristes que daqui a pouco eu vou lutar contra a borderfobia, entendeu? Porque a gente é visto como os demônios de vez em quando, né? Mas é verdade o seguinte, assim, o seguinte aspecto, que os transtornos de personalidade, eles podem ser manipuladores, eles podem enlouquecer uma pessoa, eles podem ser difíceis de se relacionar, e assim, eu sempre vivi brigando com muita gente. E não em todos os aspectos da minha vida, mas meus relacionamentos sempre foram conturbados, eu entrava num relacionamento, saía de outro, brigava muito, terminava várias vezes com o namorado e tudo muito intenso. Então, assim, o transtorno de personalidade borderline, ele tem como uma das características, isso tudo, se você quiser conhecer, está no DSM-5, que é o manual mais recente de psiquiatria, do vazio existencial e a necessidade absurda de preenchimento desse vazio. Então, desde pequena, eu demonstrei características de não querer saber o porquê de tudo e querer entender tudo e me sentia muito sozinha. E o que causa um transtorno de personalidade? A gente não afirma, mas se fala muito sobre traumas, sobre abusos e sobre questão genética e sobre quem você é. Eu acho que pequena já dava para ver algumas coisas em mim, o que é difícil, né? Que geralmente falam que as coisas aparecem quando você é mais velho. Mas uma vez a minha mãe me levou à praia e eu não gostei. Alguma coisa, não gostei. E aí eu entrei no carro e falei assim, mãe, eu nunca mais quero ir à praia, tá bom? E ela,
Tá bom. Então, assim, esse episódio é engraçado porque mostrou uma radicalidade numa criança muito grande. Mas eu não estou aqui para definir que eu já era borderline com 4 anos de idade. Mas é mais ou menos isso. É o preto no branco, é tudo daquele jeito, é tudo do jeito que você pensa, é tudo radical. Então você tem uma situação assim que, sei lá, meu namorado tá meio chato, tô meio de saco cheio, tá enchendo meu saco, tá pegando meu pé, sabe? Tô meio querendo fazer outras coisas porque tá pegando meu pé. Isso necessita ser resolvido agora. Eu não consigo pegar e tipo assim, pô, vou sair com as minhas amigas hoje, relaxar a cabeça pra botar a cabeça no lugar e aí eu vejo depois, porque afinal de contas ele é legal e tal. Não. Eu vou tomar uma atitude agora, porque agora eu vou resolver a minha vida. E não é assim que a coisa funciona. Então, eu sempre vivi nessas radicalidades com tudo, questionando tudo, brigando com a minha família e, obviamente, não fui o demônio da situação. Claro que tem gente chata, gente que me atormentou e várias pessoas complicadas que passaram na minha vida, óbvio. Mas assim, quando existe um padrão que todo mundo que você se relaciona, que tudo que acontece na sua vida acaba entrando nessa loucura, você pode pensar num transtorno de personalidade que sempre tem que ser diagnosticado com o médico. Então, por mais, se você quiser entender sobre isso e de repente acha que alguém perto de você tem transtorno de personalidade ou você pode até ler, mas não rotule e não diagnostique, porque é uma coisa muito séria. Então eu vivi sempre num afã enlouquecedor de preencher esse vazio existencial fazendo qualquer coisa que me viesse na cabeça. Ainda bem que eu não fui cheirar cocaína, nada disso, porque muita gente com transtorno de personalidade borderline faz isso para preencher o vazio. Então ainda bem assim, não sei, eu acho que eu nasci com juízo também. Entendeu? E muita gente também gasta seu dinheiro todo e eu nasci com algum juízo que me permite hoje ter uma certa estabilidade na vida, né? Ter construído coisas ainda bem. Mas toda essa loucura por esse afã de preencher o vazio tinha consequência no relacionamento, tinha consequência até nos meus estudos. Eu era obcecada por estudar, que bom, né? Era obcecada para ter dinheiro, entendeu? Porque eu tinha que ser independente, que eu tinha que mandar em mim, porque ninguém tinha direito de ter opinião em relação a mim. E sempre muitas atividades surreais. Então eu fui fazer curso de escalada e eu tinha que ser a melhor escaladora. Como eu não era a melhor escaladora, eu entrava em crise. Aí eu fui fazer... quando eu resolvi cantar, me chamaram para tocar numa banda. Em 20 dias eu tive que decorar 16 músicas. Eu decorei as 16 músicas. E tudo muito intenso, e tudo muito forte, tudo muito carnal. Acontece assim que com essa intensidade, né, tudo na vida tem um lado bom, você tem uma dedicação muito grande às coisas. Então assim, eu tava sempre de corpo e alma em tudo. Então tinha gente assim, malhar era 2, 3 horas por dia. Então as pessoas viravam pra mim e falavam assim, caramba, eu queria ser como você tá sempre com disposição. Mas o que tava por trás daquela disposição, daquela disfuncionalidade, daquele desequilíbrio, né? Então um belo dia eu caí. É como se fosse um trem desgovernado, né, que chega e quebra, né? E aí eu me vi sem conseguir me mexer. E foi uma coisa pavorosa, né? Minha mãe já tinha falado para eu ir no psiquiatra antes, porque ela via essas disfuncionalidades, mas eu resolvo isso, da minha vida no meu controle, tudo que eu faço eu vou fazer o melhor possível. Ninguém tem que se meter, não. Tá. E aí eu caí. E aí mamãe, né, marcou e era isso. Ou era isso. Eu recebi meu transtorno. Não recebi, eu recebi muito antes, né? Recebi meu diagnóstico. E nos últimos 5 anos e meio eu vivo sem a ignorância. E nos últimos 37 anos eu vivo com transtorno de personalidade borderline. E aí as pessoas elas entram muito na questão do... E aí, Débora? Como é que você melhora? Como é que você cria uma
estabilidade na tua vida, né? Como é que você vai passar a saber o que fazer? Então, primeiro, assim, como um paciente geralmente vai buscar ajuda quando ele está em muitos problemas, porque antes, inclusive, ele acha que ele tinha um domínio do mundo, transtorno de personalidade muito complexo em relação a isso, né? Porque eu até queria dizer que ninguém tem obrigação de aguentar alguém com transtorno de personalidade sem tratamento. Da mesma maneira, porque é muito complicado, porque uma pessoa que está com a perna quebrada, ela fala, hoje está doendo menos, né? Hoje está melhor, pior, me ajuda, me dá um gelo e tal. Agora, uma pessoa com transtorno psiquiátrico está com problema na cabeça, né? Ela está com problema, inclusive na forma de se relacionar. Então, assim, a gente não pode deixar um câncer crescer, a gente não pode deixar um osso sem botar gesso, a gente não pode deixar um transtorno psiquiátrico sem tratamento. Então, assim, é muito importante isso. Eu acho que ninguém tem que sofrer porque outra pessoa tem transtorno de personalidade. E aí entra em muitos vieses das pessoas que não querem se tratar, que não é o foco do que eu estou falando aqui. O tratamento é essencial. Então, como geralmente o tratamento é buscado em momentos de crise, você acaba sendo medicado. E na minha experiência, eu sou medicada há 5 anos e meio e eu acho que muitos borderline são medicados e cada um tem a sua necessidade, né? Mas eu tomo um estabilizador de humor, que eu me dei bem com a lamotrigina, que mexe justamente com essa questão de evitar grandes episódios maníacos e depressivos, que eu também tenho a questão da bipolaridade, e que pode acontecer ao mesmo tempo, tá? Mas uma coisa é diferente da outra. E o antipsicótico, que é a quetiapina, que lida com essa questão mais de você, porque assim, o transtorno de personalidade tem uma percepção equivocada do mundo. Então, assim, o esquizofrênico é aquele que escuta vozes e vê coisas, mas o transtorno de personalidade borderline, talvez outros transtornos, mas na minha experiência a gente vê coisa que não existe, no sentido de que a gente vê o abandono onde não existe, a gente vê a rejeição onde não existe, a gente vê a intromissão onde não existe. Então tudo fica numa grandiosidade, num exagero, que é uma distorção da realidade. A gente precisa entrar, inclusive ajuda a dormir, que também é uma dificuldade de quem tem emoções muito intensas. Então, dentro do transtorno de personalidade borderline, você vai ter ansiedade, depressão, mania. Você tem tudo isso acontecendo com uma velocidade muito grande por causa dessa intensidade, desse preto no branco e das reações exageradas à frustração. Então, posso estar aqui bem na minha casa e daqui a pouco eu recebo um WhatsApp que não me agradou e meu dia acabou. Nossa, que drama. Mas aí eu estou falando de tratamento. Então eu não estou dizendo, hoje em dia não é qualquer situação que acaba com o meu dia ou que vai fazer eu ficar enlouquecida. Mas era muito comum, eu vivia enlouquecida o tempo inteiro. Mas aí o que acontece, né? E aí, Débora, o que você vai fazer? Você vai ficar parada? E por que você não quer sair? E por que as coisas você não consegue fazer isso? Porque é só ir fazer, é só ir lá no churrasco, falar com as pessoas. Ou então vai na academia, é só pegar o aparelho e fazer, entendeu? Diferente da depressão, que existe um quadro depressivo na minha circunstância atual, que é como eu tenho passado por isso, eu acho que a grande questão é você pensar que você passou a vida inteira, até meus 30 anos, vivendo de uma forma que eu achava que era a verdadeira, que era a minha vida, que era o que eu acreditava, que era aquilo tudo, e aí daqui a pouco você vê que você precisa reaprender. Isso é difícil para todo mundo. Agora, quando você tem um transtorno de personalidade, ou você reconstrói isso, ou você vai continuar com o sofrimento diário que você sempre teve. Então, assim, tem gente que fala, eu não vou fazer dieta não, eu vou ficar com a minha gordurinha aqui, porque eu já tentei milhões de vezes, eu não consigo. Tudo bem, mas você vive com a sua gordurinha, você vai ao trabalho, você se relaciona, você tem um namorado, não sei o quê, e você resolveu deixar pra lá e ficar com essa gordurinha. Mas os sentimentos, e isso serve para muitos exemplos, mas os sentimentos devastadores de um transtorno de personalidade chega um ponto, pelo menos para mim,
que você não tem mais como seguir a vida daquela maneira, porque já esgotou. Então você tem que reaprender a viver a vida e ver um sentido diferente nas relações, na interpretação das pessoas com você, na sua interpretação com o mundo. Exemplo, eu sou uma pessoa que fico chateada que as pessoas não têm muito interesse em estudar as coisas, né? Então, assim, poxa, porque as pessoas não têm mais interesse, elas pensam em Big Brother e elas pensam em rede social e não estudam uma coisa. Por exemplo, isso é uma coisa que eu penso e que eu conheço muitas pessoas que pensam isso. O que acontece no transtorno de personalidade? Esse pensamento pode me invalidar. Se eu entro num dia, numa onda desse pensamento, eu sou capaz de não conseguir sair de casa porque eu estou chorando, porque não tem pessoa com quem eu possa conversar. Isso não é extremo. Eu posso ter sua opinião, não tem problema nenhum. Eu posso ter sua opinião, já que as pessoas poderiam estudar e se interessar, tentar no meu direito. E aí eu penso, poxa, que pena que não são muitas pessoas que estão interessadas em aprender. E aí eu saio. Eu amo as minhas amigas, eu amo a minha família, tem muita coisa que eu gosto de fazer, eu adoro música. E aí eu vou e saio. E, pô, não querem aprender, né? Fazer o quê? Vou ler e não vou conversar com ninguém. Tá bom, então eu vou procurar alguém, algum amigo meu do colégio, sei lá o que, quer conversar, eu vou conversar. Não, eu sou capaz de não sair de casa pela tamanha tristeza e indignação e pavor do mundo ser assim. Então, para você não tem outra escolha. Ou você encara o tratamento psiquiátrico, ou você vai continuar vivendo aquele padrão horroroso. Eu escolhi o tratamento psiquiátrico. São 5 anos e meio de praticamente muita depressão e muito desafio, porque eu vejo a minha situação de paciente como uma ferida aberta. Débora, o mundo está aí para você fazer o que você quiser. Só que você tem que reaprender a ver esse mundo para você conseguir fazer alguma coisa se sentindo bem. Porque eu fazia tudo me sentindo mal, porque eu estava sempre angustiada, eu estava sempre irritada, eu estava sempre buscando preencher um vazio existencial. E agora eu tenho que fazer as coisas para viver uma vida. Eu tenho que passear porque é legal passear. Eu tenho que estudar porque é importante estudar para aprender. Eu vejo uma série na televisão porque eu acho que aquilo ali me agrega de alguma maneira. Eu me relaciono com as pessoas porque é importante a gente se relacionar. Mas não tenho mais nenhum plano mirabolante em tudo isso. Parece uma viagem do caramba, né? Mas é simplesmente viver o cotidiano. Eu nunca vivi o cotidiano. Eu sempre estava fazendo uma coisa mirabolante para resolver um grande problema, para resolver o problema do mundo e acabar com a fome na África. Então, quando eu tenho um relacionamento calmo, isso não faz parte do meu vocabulário. Quando eu tenho um dia tranquilo, qual é o significado da minha vida? Né? Então, assim, eu percebi que a minha vida, ela precisa entrar num equilíbrio, numa normalidade, numa tranquilidade para que eu tenha estabilidade, consiga dormir, consiga comer, não brigue com as pessoas, ficar mais tranquila, não perfeita, mais tranquila. E eu não sei fazer isso. Entende? Quando eu vejo assim, eu tenho a consciência, porque eu tô falando aqui, eu tenho a consciência de que é importante a gente viver de uma forma positiva, consciente. O que isso fez comigo? Fez com que eu não buscasse mais relacionamentos destrutivos, coisas ruins para minha vida. Minha vida agora, eu não faço nada destrutivo para mim. Só que o meu inconsciente, as minhas reações já que eu estou acostumada, elas ainda fazem. Então, ainda acontece isso de eu ir automaticamente para a radicalidade. Então, quando eu penso assim, eu moro em São José do Rio Preto, mas eu estou longe da minha família, me dá a sensação que eu tenho que mudar daqui a amanhã.
Aí eu tenho que parar e pensar, não, Débora, você não precisa mudar daqui a amanhã, sua vida não acabou, se você tentar mais um pouco, não vai ter nada. E daqui a 2 dias eu tô achando super legal, porque eu tenho amigas ótimas e aqui não tem trânsito. Ou seja, cada dia eu tô pensando uma coisa. Cada dia é 8 e 80. Então, assim, hoje eu brigo com quem eu estou e amanhã essa pessoa não quer me encontrar e eu tô arrasada porque eu tô morrendo sem aquela pessoa. Então, por que que eu achei aquela pessoa tão inadequada para mim ontem? Então, assim, essas coisas automáticas, elas ainda existem, mas existe a consciência de que eu não quero viver assim. Eu não quero brigar com as pessoas, eu não quero, eu quero um equilíbrio, eu quero viver numa boa, eu quero passear e ver sentido no cotidiano, né? E é muito difícil. Então eu me vejo com essa ferida aberta, e dia a dia eu tenho que reaprender a viver, porque o meu natural é a visão distorcida do mundo. E com isso eu fico muito cansada. Cada contato, cada interação social, cada coisa que eu faço, cada coisa requer uma energia muito grande de mim. Então, sim, eu vivo em depressão, eu vivo descansando, eu vivo na cama, eu vivo cansada, mas eu acho que isso pode estar dentro do processo de reconstrução. Você já imaginou o que é você reconstruir praticamente todo o seu comportamento para que você possa viver toda a sua visão de mundo? Uma pessoa fala, Débora, mas eu olho para você, você se dá bem com todo mundo, você é uma pessoa legal, você não faz mal para ninguém, você ajuda, porque eu gosto de ajudar as pessoas e tal. Por quê? Porque isso não é mais meu sintoma, né? Também meu sintoma não era com todo mundo, mas eu era uma pessoa caótica, né? Então isso não é mais meu sintoma porque eu ganhei a consciência, mas ele também não é mais meu sintoma porque eu sei me retirar. Então quando eu sei que aquilo ali está naquele momento que seria capaz de eu ter uma crise na rua, eu não saio mais. Então as pessoas não veem o transtorno de personalidade borderline se elas não convivem fortemente comigo. Porque eu conheço o bicho, ele tá cara a cara comigo, mas ele tá ali, querendo viver, agonizando, e eu segurando a mim mesma para que, tipo, porque se eu tenho transtorno de personalidade, isso não quer dizer que eu não tenho uma personalidade. E eu quero viver a minha personalidade, que, né, acabou tendo essa coisa fluida e essa dificuldade de se relacionar com o mundo de uma maneira mais equilibrada, mas eu quero continuar sendo eu. Vou ser sempre uma pessoa com muita opinião, eu vou sempre achar que as pessoas deveriam estar estudando, eu vou sempre ser um tanto feminista, eu vou sempre ter algumas opiniões que as pessoas já me conhecem, eu sou meio emburradinha com algumas coisas, eu não tenho paciência com algumas coisas, eu vou continuar não tendo paciência com essas coisas. Se eu não gosto de gente que fica blá 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 blá, um monte de chatice no meu ouvido, ou então perguntando, dizendo que eu odeio o Rio de Janeiro porque eu não gosto de samba, eu vou continuar achando isso um saco. Mas isso não quer dizer que quando uma pessoa fala pra mim que eu odeio o Rio de Janeiro porque eu não gosto de samba, eu vou voltar pra casa com taquicardia e vou ter que chorar meia hora. Entendeu? Se a pessoa falar isso pra mim, eu posso pensar, ai, que saco essa pessoa, e seguir adiante. Isso é o que acontece numa personalidade que não tem transtorno. Você tem a sua opinião, você tem o que você gosta, o que você não gosta, tudo bem. Eu vou continuar sendo uma pessoa com personalidade intensa. Porque tem gente que tem uma personalidade mais assim, tudo bem, beleza, pode escrever e tal, também não tem problema. Então, assim, no meu caso, eu sou uma pessoa intensa, eu vou continuar sendo intensa, eu quero ser intensa, no sentido que é meu jeito, é minha assinatura. Mas quando acontecer uma coisa que vá de encontro ao que eu acredito, né, eu não preciso me desfalecer, eu não preciso me acabar, eu não preciso perder meu sangue, eu não preciso perder meu humor, eu não preciso perder meu apetite, eu não preciso perder meu sono. Então, na verdade, é isso. O vídeo está enorme, mas o tratamento dos transtornos de personalidade, na minha opinião, e no que eu tenho vivido com muita dor, e eu vou continuar vivendo até um dia, de repente, eu falar assim, por 15 anos eu enfrentei o transtorno de personalidade borderline, mas eu hoje consigo ter um pouquinho mais de estabilidade na minha vida e eu consigo ver a vida com mais clareza. Se eu demorar 15 anos para fazer isso, mas eu conseguir,
eu vou me sentir muito vitoriosa, porque a gente aprende que para curar a doença, porque paciente, né, tem esse nome porque tem que ter muita paciência. E no caso dos transtornos psiquiátricos, que eu nunca gosto de medir dor, e eu não quero falar que ter transtorno de personalidade é pior que ser bipolar, que é pior que ter depressão, não. Cada um tem as suas questões, tem que ter muita paciência, desconstruir a vida de Margarina e encarar as coisas mais difíceis que eu acho que são os próprios fantasmas, as coisas que te incomodavam tanto. Em vez de você matar o mundo e se indignar contra o mundo, você reconstruir aquela visão extremamente distorcida em você, que era aquilo que você acreditava a vida inteira, e aquilo ainda está dentro de você, todos os dias querendo aparecer, e você fala, não, de novo não. E a tua energia vai sendo consumida por toda essa reconstrução de comportamento, com terapia toda semana, com remédio, com tudo isso, na luta incessante pela vida, que é o que os pacientes psiquiátricos fazem, mesmo com o seu organismo buscando a não vida, às vezes, quando existe algum instinto suicida ou depressivo. Então, por hoje é isso.